A gente começa aqui, então, a nossa transmissão, recebendo uma palestra muito interessante, que é do Joseph Tepperman. Ele que é sócio fundador da Unwrap Init. Recebam com uma salva de palmas. Boa noite, boa noite. Um grande prazer estar aqui compartilhando um pouco do meu conhecimento com vocês. Agradecendo novamente ao Lucas e ao Mário pelo convite. Eu mediei um painel hoje à tarde sobre o futuro do trabalho e agora vou fazer o keynote speaking sobre esse assunto. Isso nasceu de uma ligação do Lucas falando, putz, eu vou fazer o Zero Summit e eu acho que você tinha que mediar um painel lá. Ele falou, sobre o quê? Ele falou, não sei, mas eu te queria lá no evento. Falei, legal, você está falando sobre trabalho no evento? Ele falou, não. Falei, por que não? Ele falou, não sei, eu acho que eu tinha que estar falando sobre trabalho. Falei, eu concordo com você, porque a gente está falando de ESG. E o S, a gente tem que pensar em como as pessoas vão sustentar, e através do trabalho eu acho que é a melhor forma. Então, meu nome é Joseph Tepperman, sócio fundador da Unwrap Init, e é um prazer estar aqui com vocês. E não contem para ninguém, mas eu vou chegar super atrasado num casamento, mas como não sou eu que estou casando, quando eu chegar lá, provavelmente os noivos já estarão casados. Para falar de futuro do trabalho, eu acho que antes de mais nada a gente tem que entender o que é trabalho. E é muito interessante, porque eu vou perguntar para 3 pessoas, e normalmente a definição de trabalho de cada um é diferente da pessoa que está do lado. Então, meu amigo Lacerda, o que é trabalho? A tua definição. Trabalho é usar a sua experiência em prol ou do cliente ou da sociedade. Vou te dar porque quem está em casa, minha mulher está vendo em casa. Tá bom, mas me pegou de surpresa, para falar a verdade. Devia ter combinado antes, mas trabalho para mim é usar a experiência que você tem e traz ao longo da sua vida, combinado, obviamente, com produtos e serviços, para servir clientes e a sociedade. Boa definição. Não tem certo e errado, cada um tem a sua. Ainda bem, hein? Quer dar a tua? Para mim, a definição de trabalho é fazer o que você ama e amar o que você faz. Estou pegando gente muito realizada. Tem alguém que está bravo com o trabalho? Lucas, vamos ver o que é trabalho do... não, mas tudo bem. Eu tenho curiosidade de saber o que vai sair. O meu trabalho é dirigir carro de corrida. Então trabalho é resolver problema. Resolver problema. De uma forma geral. Tem mais alguém? Pode dar a tua. Trabalho, eu acredito que é isso também. Conseguir usar a experiência para resolver uma dor aí, né? Para conseguir avançar em alguma coisa, né? Muito bom. Um monte de gente realizada, que resolve o problema dos outros. Adorei. Vocês têm ideia qual é a origem da palavra trabalho? Quem ainda não viu alguma palestra minha? Tem alguém que sabe? Você sabe. Também, porque você fez engenharia. Pode falar para... É uma unidade de energia transferida para um corpo. Boa. Vai ter a ilustração na próxima foto. Mas o que é trabalho? Tortura. Isso é um trabalho. A palavra trabalho vem do latim tripalium. Por que tripalium? Porque são 3 paus. 1, 2, 3. Suspendendo a pessoa pelo meio. Não é curioso que a maior parte da população brasileira não conhece a origem da palavra trabalho, mas se relaciona com o trabalho de uma forma sofrida? Tanto que tem aquela frase que fala, encontre o trabalho que você ama e nunca mais trabalhará para o resto da sua vida. Não é isso? É por causa disso. Trabalho, André, é o que você falou, força vezes distância, pode ser na diagonal. E há mais ou menos 100 anos atrás, estava lá o Charlie Chaplin, mostrando para a gente que, naquela época, trabalho era, para o ser humano, era uma parte da engrenagem, né? Como se ele fosse... Isso não é trabalho, na minha visão, não é trabalho para o humano. Ainda bem que está vindo o robô para tirar da gente, deixar a gente fazer coisas mais nobres. Em inglês, pelo
pelas minhas pesquisas até o momento, é a única língua que trabalho está ligado com crescimento, construção. Então, quando você coloca work no Google, e aí vai para a parte de imagens, essa é uma das imagens que vem, e eu achei bem simpática e trouxe ela para vocês. A definição, falando em Estados Unidos, a definição de trabalho que eu mais gosto está muito alinhada com a definição que vocês trouxeram. Eu aprendi lá na Singularity University com Gary Bose, que é o chair do futuro do trabalho da Singularity. Ele fala que a gente trabalha para resolver o problema de alguém através de tarefas usando as nossas habilidades. E a gente sempre trabalha para gerar resultado. Seja um trabalho remunerado ou não, a gente está trabalhando para gerar resultados. O Dick Bose, que é o falecido pai do Gary Bose, escreveu um livro, que é um dos livros mais importantes dos Estados Unidos, vendeu mais de 10 milhões de cópias. Gustavo Cerbasi está aqui com a gente, eu aprendi hoje um monte de coisa sobre vender livro. Ele vendeu, para quem não sabe, mais de 3 milhões de cópias no mercado brasileiro. Então, se colocar na escala do mercado americano, Gustavo, você dá um pau no Dick Bose. Parabéns, animal. Orgulho e honra de estar aqui com você hoje. E um dos elementos centrais do livro que o Dick Bose escreveu é vou até aqui para vocês verem, o subtítulo é um manual para os job hunters e career changers. E um dos elementos centrais é a flor do Gary Bose. Então, ele decupou o trabalho em 7 elementos. O trabalho acontece numa geografia, ele tem um salário, normalmente alinhado com a responsabilidade e o risco que a gente corre. A gente trabalha com pessoas em um local. A pandemia deu uma misturada, né? O local, a geografia, foi tudo para dentro do Zoom ou do Teams. Tipo, pode ser anywhere office. Cadê o Thiago, da Regos, está aqui? A gente pode trabalhar de qualquer... Ele estava aqui até pouco. Falou que no começo do ano que vem sai, inclusive, um livro falando sobre trabalhar de qualquer lugar. A gente trabalha aplicando os nossos conhecimentos. Hoje em dia, a gente usa muito o termo hard skills para os conhecimentos, usando as nossas habilidades, conversa com os soft skills, e tudo isso conectado pela pétala central, que é o propósito. E a definição de propósito que até hoje eu mais gosto é que propósito é aquilo que o mundo vai ter a mais pelo fato da gente ter passado por aqui. Muito bem, se a gente já entendeu o que é trabalho e a gente entendeu o que compõe o trabalho, por que dá tanto medo do futuro do trabalho? Estou sabendo usar o laser aqui, não. Mas tudo bem, esta bolinha vermelha aqui representa a amígdala cerebral do nosso cérebro primitivo, o cérebro reptiliano. E o medo vem daí. Por razões evolutivas, e ainda bem que a gente tem a amígdala cerebral e o cérebro reptiliano, ela é responsável pelo que os gringos chamam de fight or flight, joga adrenalina no nosso sistema numa situação de perigo. Só que se lá atrás o perigo que a gente tinha era na caverna de uma cobra ou de um leão, agora o perigo é quando a gente vê na TV que, sei lá, a Ford está saindo do Brasil e está cortando 5 mil empregos. E aí, quando vocês derem um Google nessa notícia, e derem um Google no Mercado Livre, vai contratar mais de 5 mil pessoas, que veio uns 2 meses depois, vocês vão ver que tem mais de 1 milhão de resultados a mais para a notícia ruim do que a notícia boa. Nosso cérebro dá medo e a gente fica replicando a notícia ruim sem parar. E qual que é o medo que a gente tem em relação ao futuro do trabalho? Que as máquinas vão substituir a gente e que a gente não vai ser mais necessário. Esse é o mundo que já existe. Carro autônomo, mobilidade. Tema importante para o nosso Zero Summit. Quando eu vejo isso, a primeira coisa que eu penso é até quando nós humanos vamos dirigir os nossos carros, porque não tem sentido nenhum 1.400.000 mortes por ano em acidente de carro, sendo que eu costumo separar a humanidade em 2 tipos de pessoas. Tem as pessoas que mandam mensagem no WhatsApp enquanto estão dirigindo, e tem as pessoas que mentem, porque não é isso. E olha a quantidade de coisa que um carro autônomo enxerga. Não tem sentido que nós humanos sigamos dirigindo os nossos carros, pelo menos na minha visão. Todo mundo era contra carro autônomo. Na pandemia,
pessoal podendo usar essa tecnologia para fazer entregas sem risco de contaminação do entregador. Aí eu teria vários outros exemplos, mas aqui eu tenho no máximo 30 minutos que eu combinei. Eu já pulo para um que é uma questão um pouco mais humana. A gente sai e fica todo mundo olhando no celular. Putz, a tecnologia é péssima. É, mas veio a pandemia e uniu a gente. Então, ela é péssima dependendo de como a gente usa. Muito bem. Para falar de futuro do trabalho, a gente precisa pensar de 3 trabalhos que não existiam. E aí eu dei uma personalizada para cá. Head de SG, não existia até pouco tempo atrás. E a demanda é alta hoje em dia. Head de diversidade é a mesma coisa. E hoje, à tarde, a gente descobriu que tem uma profissão nova, que é o corretor de imóveis no metaverso. Vocês sabem que saiu um terreno no metaverso por 2,5 milhões de dólares, 2,6, eu não lembro a vírgula correta. 2,5 milhões de dólares, dá para comprar quase qualquer coisa aqui em São Paulo, né? 15 milhões de reais. Quem que foi corretor que fez essa comissão no metaverso? Muito bem, 3 trabalhos que existem hoje faltam profissionais. Arquiteto, engenheiro, segurança. Concordam? Arquiteto de cloud, engenheiro de dados e cibersegurança. Falta gente. Mesmo com muito recurso, uma conversa que eu estava tendo com o Gustavo mais cedo. O Brasil tem recurso, tem terra, tem sol batendo, tem vento, tem gente sobrando e, ao mesmo tempo, quase todas as empresas que eu visito, tem gente faltando. 3 trabalhos do futuro, para vocês poderem ir para casa e contar umas coisas diferentes. Treinador de computador automotivo emocional. O que faz essa pessoa? Alguém quer dar um chute? Não. Eu aluguei um carro autônomo, deve ter melhorado, mas eu aluguei um carro autônomo há uns anos atrás, 50 milhas por hora lá na Califórnia, e na hora que brecava, meu coração quase saía da boca, porque ele brecava de um jeito muito esquisito. Vamos além disso. Quando a gente dirige, dependendo do nosso humor, a gente dirige mais rápido, mais lento. Se for o Lucas, é sempre o mais rápido possível. Mas, dependendo da gente, quero chegar mais devagar, para ter mais tempo de pensar. Então, é para treinar o sistema para perceber o nosso humor e dirigir de acordo. Tem uma profissão do futuro aí, pitoresca, para vocês contarem em casa que ouviram uma coisa diferente. Designer de personalidade e assistente virtual. A gente pega o iPhone e a primeira coisa que a gente faz é... Qual que é o nome da assistente do iPhone? Me veio a Alexa, mas não é. A Alexa da Amazon. Siri. Siri. Primeiro pede para contar uma piada, aí depois xinga a Siri para ver a reação. Não é isso? Todo mundo fez isso. E a resposta? Quem que desenha a resposta e o tipo de humor que vai ter? É um humorista? É um psicólogo? É um ator? Eu não sei a resposta. Hoje eu até perguntei à tarde para o Rodrigo da Árvore, que é uma empresa brasileira de realidade virtual, ele foi me dando umas dicas, que era designer de jogos, etc. Mas isso para construir o metaverso, não para construir a personalidade da assistente virtual. Último, coveiro digital. O que faz essa pessoa? Onde está o microfone da plateia? O que faz o coveiro digital? Não quer tentar? Não. Coveiro digital. Enterra computador, é boa. Chama o Pedro Berto para tirar o cobre, né? Da época que ele tinha que tirar cobre para fazer grana, catando latinha. Ativos digitais. Quem que fica com as senhas? Eu e o Gustavo, a gente escreve livro. Tem mais gente aqui que escreve livro. E se tiver um livro pré-pronto dentro do computador? E as fotos? E a imagem, o SEO no Google? O que os nossos herdeiros vão ver sobre a gente no Google? Quem que vai cuidar do SEO no pós-vida? É um coveiro digital, é um nome bom também esse. Então, o mundo está mudando um monte, tem as profissões do passado, do presente e do futuro, e as mudanças vão acontecer e a gente precisa escolher a nossa lente. Então, em relação a dirigir carro, eu divido as pessoas em 2 tipos, e em relação à reação com as mudanças, eu divido em 4. Tem as pessoas que são passivas e reclamam. Ninguém aqui dessa sala é, mas saiam de perto das pessoas que são, porque isso daí é contagioso. Tem as pessoas que reagem e correm o risco de chegar atrasado. Tem algo bem melhor que é ser proativo e abraçar as mudanças, mas as pessoas que estão aqui são as que criam o próprio futuro e que, sem dúvida nenhuma, é a minha recomendação. É mais arriscado,
Dá um monte de coisa errada no meio do caminho, mas é a forma, na minha visão, de se conectar com a vida e com o mundo do trabalho mais recompensadora e fulfilling. Então, se a melhor forma é criar o próprio futuro, como é que a gente cria o próprio futuro? Focando na carreira, né? Que é o que a gente ouve desde que a gente nasce. O que você vai ser quando você crescer? Que faculdade que você vai fazer? Foca na tua carreira. Trabalha. Agora mudou, mas quando eu comecei a trabalhar, você falasse que você está tendo prazer no trabalho, era justa causa. Trabalho é trabalho, lazer é lazer. Agora é tudo junto e misturado. Então, vamos falar com um cara chamado Aurélio para ver se é para focar na carreira, que é o que eu fiz quando o livro que eu escrevi estava quase pronto. Estava na dúvida se eu chamava ele de Domingo, que é o nome do primeiro capítulo, porque domingo é aquele termômetro para a gente saber se a gente está bem conectado com a nossa vida profissional ou não, ou se eu chamava o livro de Futuro do Trabalho, Fim do Emprego e do Desemprego. Mas eu falei, estou falando de carreiras. O que será que é carreira? Aí eu dei uma gugada. Esse é o Aurélio. Dei uma gugada. E aí veio assim, carreira vem do latim carraria, caminho estreito. Falei, caramba, tudo que eu faço e tudo que eu sugiro que as pessoas façam e tudo que as pessoas que não são as reclamonas fazem é o contrário do caminho estreito. E eu vejo na prática, de novo, vamos separar em dois tipos de pessoas. Tem alguém aqui que está em transição? Não tem ninguém em transição de carreira? O Gustavo está. Mais alguém está em transição? Então vou dar uma notícia para todos vocês que não levantaram as mãos. Vocês estarão em transição. Quem não está em transição vai estar em transição, porque uma dessas 4 coisas, meus 16 anos entrevistando líderes e visitando empresas, me mostra que uma dessas 4 coisas, com certeza absoluta, vai acontecer. Ou a empresa que você está vai ser vendida, ou a empresa que você está vai quebrar. E aí, quando eu falei isso para minha sócia, a Clariana, ela falou, acho que não, eu trabalhava no Walmart. O Walmart está no Jim Collins lá, Built to Last. Tipo, uns 10 meses depois, o Walmart no Brasil quebrou e foi vendido para um private equity. O Lacerda já sacou. Pode me falar, ou você vai ser demitido ou pedir demissão. O que falta? Mas aí você não está em transição fora da empresa quando você é promovido. Estou falando de estar em transição, aquela transição que dá um vazio existencial. Porque você deixa o crachá, o sobrenome corporativo, o celular, o carro, os amigos, o e-mail, e você sente um vazio existencial tremendo. Aí vai ter alguém que vai falar, mas a empresa foi vendida, eu estava carregado de stock option. Ou a empresa foi vendida, era minha, eu tinha 100% da empresa. Estou rico, mas eu te digo, na transição, se você não tiver feito algumas coisas que eu vou falar mais para frente, você vai sentir um vazio existencial tremendo e vai ligar lá na Emerald e falar, deixa eu te mandar meu currículo, eu não sei o que fazer da minha vida, já estou há 15 dias em casa, eu não sei se eu mato minha mulher, se ela me mata. Alguma das coisas vai acontecer em breve, eu preciso arrumar algum propósito na minha vida. Estava acostumado a trabalhar, eu não quero ficar aqui. Já teve cara que me falou, mudou para Estados Unidos, jogou 1 mês de golfe, falou, não dá para, não quero jogar golfe mais 30 anos, voltou para cá para montar um outro negócio. Eu ouvi todos os tipos de história. Então, rico ou pobre, vai ter um vazio existencial. Aí deve ter alguém de vocês que pensou, eu fico sempre pensando o que vocês vão pensar, e eu já ponho aqui. Mas e a aposentadoria? Fora que a gente acabou de devolver para as despesas por conta do Covid 1 trilhão que a reforma da Previdência tinha resolvido o país, esse cara chamado Peter Diamandis, quando eu já tive com ele lá nos Estados Unidos, isso foi aqui no Brasil, ele me trouxe a atenção esse livro que chama The 100-Year Life. A gente acha que a gente vai viver até os 80, 85. Mas isso é a expectativa de vida para quem nasceu em 1947. A expectativa de vida para quem nasceu mais ou menos quando eu nasci, final da década de 70, já está entre 93 e 95. Isso quer dizer que mais de 50% das pessoas que nasceram vão viver mais de 95. Então você vai se aposentar aos 65 e morrer de depressão, né? Não tem o que fazer. Caso você esteja rico. Se estiver pobre, pior ainda.
Então, rico pobre, eu coloco aposentado entre aspas, né? Rico pobre ou aposentado, você vai ter um vazio. Então vamos lá, se carreira é um caminho estreito, a minha sugestão, o que eu vejo que dá certo é fazer isso e, paradoxalmente, fazer também o contrário, mudar a mentalidade e começar a pensar em anti-carreira e não mais em carreira. Então, a hora que eu dei a gugada e vi que carreira era caminho estreito, naquele momento eu criei a palavra anti-carreira para dar nome ao livro que estava quase pronto. Olha no Wiktionary a imagem de uma carreira. Isso é uma carreira. Por que isso é uma carreira? Porque tem começo, meio e fim. Alguém abriu antes de você. Do lado esquerdo tem um arame farpado. Do lado direito não tem como sair. Para você crescer, a pessoa da frente tem que andar. Mas o mundo não é assim. O mundo é muito mais amplo do que isso. Ou você atropela a pessoa da frente. Se você parar de andar, a pessoa de trás talvez te atropela. E todos vocês, quando pensam num carreirista, pensam com uma certa raiva. Porque o carreirista é justo esse que está querendo atropelar quem está na frente, torcendo para morrer, jogando no arame farpado. É isso ou não é isso? Então eu trouxe o problema, mas eu não vou deixar vocês chateados, eu trago alguns antídotos também. Primeiro, lifelong learning, que é o que a gente está fazendo aqui. Aqui eu deixei nesse slide a maior parte das coisas que eu uso, uma grande parte das coisas que eu uso. Está aqui no Zero Summit, é uma delas. E uma das melhores formas de se aprender, tem até a pirâmide de Glasser que mostra que aprender fazendo a gente tem uma retenção em torno de 80%. Discutimos isso hoje mais cedo, né, sobre educação, que um curso de 4 anos, 5 anos na faculdade, quando está no meio, muitas vezes já está desatualizando. E a retenção, quando a gente ouve, é algo entre 10% e 20%. Então, tudo que eu estou falando aqui, vocês vão lembrar uns 10% ou 20%. Vocês vão lembrar do coveiro digital. Aprender fazendo, a retenção é em torno de 80%, ensinando é 90% a 95%. Então, essa palestra aqui eu consigo dar para vocês sem slide. Um dia eu vou fazer o teste. Segunda coisa, tem que ter um plano A e um plano B. Tem alguém que discorda? Todo mundo concorda? É Rodrigo teu nome? Concorda. Eu discordo. O alfabeto é muito maior do que isso. E eu me inspirei nisso quando eu recebi um e-mail de um cara que estava reclamando, meu plano B não dá certo. O alfabeto vai até a letra Z. Qualquer coisa depois volta e coloca uma linha. E o plano B normalmente está muito perto do plano A. Tipo um piloto de avião que é tudo isso. O cara pilota a Boeing, é palestrante, esgrimista a nível olímpico, tem uma marca de cerveja chamada The Trooper, já tem gente que reconheceu ele, né? Ele é conselheiro de uma empresa de como chama isso? Jatos privados, táxi aéreo. Também é vocalista de uma banda chamada Iron Maiden. Esse cara não morreu de tédio na pandemia, porque não teve show. Provavelmente ele ia entrar em depressão, mas eu imagino que a demanda de cerveja tenha aumentado, porque de vinho aumentou, cerveja deve ter ido junto. A demanda de voo comercial caiu, mas de avião privado, jatinho, subiu. Então esse cara deve ter trabalhado bastante, tirado bastante valor na crise. Terceiro, pensa no incorporador. Como assim, Joseph? O que você está falando? Contar a história é como chama? Não é lenda, essas histórias, um conto. Como chama uma história que tem um ensinamento por trás? Qual não é parábola, obrigado. Parábola do incorporador. O incorporador, trabalhando com a mesma equipe há muitas décadas, e aí o carpinteiro que trabalhava com ele, melhor carpinteiro que trabalhou com ele, impecável durante mais de 35 anos, não sabia que ia morrer de tédio quando se aposentasse, então foi lá falar não tinha visto minha palestra, foi lá falar para o incorporador que ele tinha tomado a decisão de se aposentar, que já tinha feito o pé de meia dele, que ia ficar lá com a família dele e tinha acabado. E eles construíam casas populares, 70 metros quadrados. O incorporador falou, tem um favor especial. Não vai ser mais uma casa térrea, vão ser 2 andares, e não vai ser 70 metros quadrados, vai ser 420. É o triplo do tamanho embaixo e o triplo do tamanho em cima. E o carpinteiro não conseguiu falar não, mas ficou pé da vida. E falou, eu vou fazer essa... E com acabamento melhor do que os anteriores. Falou, esse cara está louco, eu já trabalhei para ele a vida inteira.
Vou fazer a casa no mínimo necessário só para ela não cair, não matar ninguém, mas não vou dar aquele capricho usual, muito menos um capricho maior. E aí a casa ficou pronta. E ele vai entregar a chave para o incorporador, e o incorporador fala, essa chave não é minha. Essa chave é em retribuição a todo o trabalho que a gente desenvolveu juntos ao longo dos últimos 35 anos. Então, moral da história, da parábola, a gente nunca está trabalhando para os outros. A gente está sempre trabalhando para nós mesmos. Então, faz tudo com excelência e coloca a alma no que faz. Quarto, alguém tem que fazer alguma coisa para melhorar o Brasil. É o que todo mundo fala, exceto quem está nessa sala e quem está assistindo a gente online. Não é? Alguém tem que fazer alguma coisa. Eu acho que está errado. Aí eu até pus um capítulo do livro, esse é o print da página. Eu tenho que fazer alguma coisa. E é o que a gente está fazendo aqui hoje junto, discutindo as soluções para um mundo com zero carbono. Então, a minha sugestão, e o que eu fiz é, encontre a sua causa e exerça a cidadania, porque vai mudar a sua vida. Estou falando acelerado, mas está dando para acompanhar, né? Para cumprir o tempo. Boa. Teflone-se em relação aos rótulos. Os 20 milhões de desempregados desalentados, eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou analista de... Minha resposta é, você não é uma lata de Nescau. Porque senão ninguém poderia ser head de ESG, de diversidade, cibersegurança, corretor no metaverso. Você não é uma lata de Nescau. Olha como é que fica enferrujado. Não aceita rótulo, nem teu, nem que os outros tentam colocar em você. Se for o caso, vai mudando a embalagem conforme o mundo vai mudando. E eu deixo uma perguntinha, provocação para vocês. O que você faria se não fosse obrigado a fazer o que você acha que você é obrigado a fazer? Porque a gente coloca algumas coisas na nossa cabeça que não são necessariamente realidade em relação ao que a gente acha que é obrigado a fazer. Essa frase aqui já fez muita gente mudar de carreira, começar portfólio de trabalho. Essa é perigosa. Se tiver alguém na dúvida, ela... Sexto, respeite nossa ancestralidade. Por quê? Se nossos ancestrais tivessem ficado na caverna esperando alguém dar emprego, a gente não estava aqui hoje. Tinha sido comido pelo leão e tinha passado fome. Não tinha feito painel, ar-condicionado, microfone. A gente já recebeu um mundo, carro, roda, defensivo agrícola. Quer dizer, é impressionante a quantidade de coisa que deixaram para a gente. Então, a gente tem que respeitá-los e lembrar que a gente é empreendedor e criativo por natureza. Então, como é que faz? Né? Dá para fazer tudo isso ao mesmo tempo? Pensa no teu, eu vou colocar num gráfico para vocês. E vira um pente. Essa é uma outra coisa boa para vocês lembrarem. Se for ter pouca retenção, lembra do pente. Hoje à tarde a gente falou de carreira T. Década de 90, um cara inventou falar sobre o T para falar sobre habilidades e competências. Falou, beleza, tem muita gente que é um I. Numa área de tecnologia, alguém lá da empresa vai e pede para o programador programar. Ele programa o que ele entendeu, porque ele não entende o macro da empresa. E no final é algo que não vai ter utilidade. Falou, não dá mais para ser I, tem que ser T. Ou seja, ser especialista em algo, mas ser generalista em entender o ambiente que você está, uma visão holística. E aí as coisas foram andando e começou a se transformar o T num Pi. Ou seja, você tem que ser especialista em duas coisas, sendo generalista. Primeiro especialista no T, depois sobe e faz mais alguma coisa. Exemplo numa empresa hoje. Alguém que entrou numa área de finanças e entrou primeiro fazendo contabilidade, depois pegou contas a pagar, receber, análise de crédito, aí põe mais uma perninha, transforma num MI, com tesouraria, e vai fazer planejamento financeiro. Opa, está pronto para ser CFO. Mesma coisa para um CFO que quer ser presidente, faz uma rotação numa área de vendas. A gente está usando o mesmo gráfico e o mesmo conceito para falar de portfólio de trabalho. Então, seja muito bom em alguma coisa primeiro. Só que quando for muito bom nisso, para conseguir expandir e trazer novos conhecimentos, volta lá em cima e solta mais uma perninha, uma segunda carreira em paralelo. Tipo, um piloto campeão mundial de Fórmula E, que faz um evento como esse. O que uma coisa tem a ver com a outra? Você não conseguiu fazer as duas coisas ao mesmo tempo. No começo você está, imagino eu, treinando
24/7. Teu físico, melhorar o carro, etc. A hora que você ganhou, você falou, opa, tá bom, já sei dirigir bem. Não dá para aprender, na minha visão, alemão e japonês ao mesmo tempo, a não ser que você seja a exceção da exceção. Aprender um, vai para o outro. Então, vai compondo o seu portfólio de trabalho, com atividades remuneradas ou não. Cada vez que você fica muito bom em alguma coisa, vai para uma próxima. Deve ter gente pensando aqui, beleza, JT, mas você faz isso? Faço. Isso foi o começo da minha carreira. Fiz administração na FAP, estagiei na EDS, daí eu entrei na Intel. No segundo ano de Intel já estava formado, eu entrei no Mackenzie junto com o trainee do Citi, rodei pelo corporate, análise de balanço, análise de empresa, RM, tesouraria. E aí eu queria muito empreender, eu saí do Citi para fazer um evento grande, chamado Carnaitu. Fiz o evento durante 2 anos, falei, putz, mas eu quero voltar para o mundo executivo, falo língua, gosto do mundo... Entrei numa empresa pequena, listada na Bolsa de Londres, pequena no Brasil, que queria crescer muito. Vem empreender aqui dentro. Ao invés de analisar balanço, passei a analisar currículos e organogramas para entender a estratégia da empresa, para onde ela está indo, que tipo de pessoas ela precisava. Fiquei lá 6 anos, falei, não estou mais aprendendo. O que eu faço? Aí saí para montar uma outra consultoria, que está ali. No segundo ano da consultoria, eu continuei com um negócio que eu não sabia, mas faltava alguma coisa. Eu falava, tudo bem, cada entrevista é diferente, as posições vão mudando, mas falta algo. Aí, hoje eu fundei em 2014 eu fundei a Init, que hoje se chama MROP Init, porque é o sócio brasileiro de um Global Partnership. Mas, na paralela, a partir de 2012, eu começo a fazer outras coisas. Entrei no IFL, Instituto de Formação de Líderes, que é um think tank liberal. Fui aprendendo a palestrar. Espero que vocês estejam gostando. Vocês estão tão quietos. Tomara que vocês estejam curtindo. Vocês estão me deixando inseguro. Obrigado, agora estou mais seguro. Fui convidado no ano seguinte para ser conselheiro consultivo do curso de administração da FAP, que é minha alma mater, onde eu me formei. Comecei a aprender mais de governança na prática. Já tinha feito curso no IBGC, mas nada como sentar numa mesa de conselho para tomar decisão. Aí tinha uma tal de crowd economy surgindo, eu falei, e agora, né? Como é que eu faço para aprender de crowd economy na prática? Morria de medo de me hospedar no Airbnb. Aí eu falei, bom, vou combater o medo, vou com tudo. O apartamento que eu morava, eu botei para alugar no Airbnb. Fui lá, tirei foto, anunciei. Uns 3 dias depois, um cara alugou por 10 dias. Falei, e agora? O que eu faço? Saí para comprar lençol e toalha, porque estava vazio, estava à venda o apartamento. Eu fiz a cama, eu e a Marcela, minha esposa, que está ouvindo a gente pela internet, fomos lá arrumar o apartamento, porque o hóspede está chegando no dia seguinte. Hoje a gente é super host. Desencanei, por enquanto, de vender o apartamento. Está lá há uns 6 anos já. Então, eu aprendi a crowd economy na prática. A foto eu não pus aí, mas eu comprei uns anos depois, uns 2, 3 anos atrás, um Mini Cooper. Falei, o Mini Cooper não é meu, é da crowd economy. Botei numa plataforma também para alugar. Falaram, Joseph, você é louco. Eu falei, obrigado pelo elogio, mas... Não, você está no Brasil, vão acabar com o seu carro. Eu falei, não, mas eu botei lá, por favor, só alugue se for cuidar como se fosse teu, o carro é novinho. Saí umas 2, 3 locações. Eu achei que ia alugar um monte, mas pediam sempre... Você tem que colocar skin in the game para saber o que acontece. Pediam sempre sexta às 9 da noite. E diferente do apartamento que você deixa a chave na portaria, você precisa entregar o carro para a pessoa. Sexta, 9 da noite, eu quero estar jantando com a minha esposa e com meus amigos. Eu não quero estar entregando chave para receber de volta no sábado, 9 da noite. O apartamento dá. Então, aprendi na prática. Fiz um investimento também numa empresa que vai super bem, chamada W Nutri. O produto chama Life Mix. A empresa de... Ano que vem pode ter o produto aqui também. Vou conectar. Produto que faz super bem. Alimentos funcionais e orgânicos. Alimentação saudável. Venho palestrando desde 2010. Conversava isso com o Gustavo mais cedo, que tem que dar muita palestra para ir melhorando. Muita palestra de graça. Em 2017, virei keynote. Já tenho um podcast também com 15 episódios gravados. Em 2018, Instituto Ponte, adotamos aluno. Em 2019, lanço o livro, que tem essa capa. Na sequência, sou chamado para ser colunista da HSM Management.
E aí, esse é meu portfólio de trabalho atual. Eu contei não para falar de mim, mas para vocês saberem que o remédio que eu falo para vocês tomarem é o mesmo que eu tomo. Eu testei antes. Tá? E aí deve ter gente pensando, puta, e como headhunter, que é teu principal, o que você busca? Busco entre empreendedores. Não tem opção. É empreender ou intraempreender. Senão vai ficar passivo e reclamando. Então, a minha sugestão é que quem esteja ouvindo a gente treine dentro e fora da empresa. Se está muito estável dentro da empresa, cria um pouco de caos fora. Se está tudo muito caótico, busca um pouco de ordem. Putz, Joseph, complexo, né? Esse é o mundo, é um pouco complexo. Um ano não é igual ao outro. A gente acabou de ter uma pandemia que democratizou a instabilidade para todo mundo. Beleza, Joseph, você é headhunter, me fala de competências. Competências PACE, por conta do Lucas. Problem solver, então tem que solucionar. Por que solucionar problemas? Competências do presente são solucionar problema, adaptabilidade, criatividade e empatia. Solucionar problema porque vocês mesmos falaram que trabalhar é resolver o problema dos outros. Então, a gente tem que ser problem solver. A gente tem que ter adaptabilidade. Por quê? Porque o mundo está mudando muito, muito rápido, cada vez mais rápido. A gente tem que ser criativo, porque a gente está resolvendo problemas novos. E a gente tem que ter empatia, porque a gente tem que se colocar no lugar do outro, para conseguir resolver o problema do outro. Então, são as competências PACE. Nada disso adianta se a gente não colocar as competências em ação. Então, a gente tem que ter capacidade de agir. Acho que eu cumpri aqui o timing do que eu tinha me proposto. A gente está indo para a parte de filosofando e concluindo. E me deu um trabalho achar essa imagem. Espero que vocês percebam que o pensador está com um celular na mão, até ele. Isso eu baixei naquele site GIF. Imagina, um site de GIFs. Vocês sabem, né? Isso é um GIF. O Facebook comprou no meio da pandemia por 400 milhões de dólares. Tipo, 2,5 bilhões de reais. Impressionante, né? Então, filosofando e concluindo, 1, 2, 3. 1, eu falei lá da pétala central, do Dick Bosco. Propósito é aquilo que o mundo vai ter a mais pelo fato da gente ter passado por aqui. 2, como a gente vai medir nossa vida? Pelo menos metade de vocês devem ter lido o Innovator's Dilemma, do Clayton Christensen. Mas ele escreveu um livro menos famoso que me deram num curso que eu fui fazer lá em Harvard, para gestão de empresas de serviços profissionais, que é o caso da minha consultoria, que chama How Will You Measure Your Life? Traduziram para como você vai avaliar a sua vida. E é interessante que as pesquisas de Harvard demonstram, e o meu dever corporativo reafirma, que primeiro a gente tem que cuidar da gente, óbvio, to say I love you, first I have to say I, então a gente tem que estar bem, mas logo depois de estar bem, o que faz mais diferença na nossa vida é o impacto que a gente causa no outro e na sociedade. Então, fico muito feliz de estar num evento que está pensando sociedade de uma forma ampla e macro para o curto, médio e longo prazo. E 3, qual é o sentido da vida? Talvez alguém me ajude depois com alguma resposta diferente, mas do que eu entendi da vida até o momento, o sentido da vida é dar sentido à própria vida. Então, se a gente começou falando de medo, vazio e caminho estreito, depois a gente já fluiu para uma questão de fazer a diferença, deixar esse lugar melhor do que a gente encontrou e participar da vida de uma forma ampla. Então, a anticarreira, essa mentalidade de várias pistas ao mesmo tempo e não de caminho estreito, eu entendo que é o fim do medo e do vazio. Então, aí o site da Unity, que é a empresa que passei tão rápido aquela hora, a gente faz sucessão de CEO, Executive Search, governança corporativa e desenvolvimento de liderança, com efetividade de time, cultura, preparação de sucessores. Aqui está o site do anticarreira.com.br. Hoje eu tinha mais ou menos 30 minutos. Lá, quem tivesse interessado e quiser ir além, tem um curso que eu gravei uns 3, 4 meses atrás. Tem 4 horas de curso, 6 horas do Anticarreira Day, que foi bem bacana o evento.
E aqui o site josephtepperman.com.br, enfim, todos eles vocês conseguem fazer contato comigo. Se quiser entrar no mailing, aponta para cá, ou depois digita bit.ly/mailing JT. Foi um prazer grande, espero que vocês tenham gostado, e eu passo o microfone para premiação. Boa noite. Muito obrigada, então, ao Joseph. Excelente palestra, conteúdo aqui para a gente abrir a nossa premiação. E antes da gente iniciar aqui a primeira categoria, eu gostaria de apresentar para vocês, então, como é que foi feita a preparação aqui do nosso troféu em parceria com a Cruise Creative Lab. Vamos acompanhar, então, toda essa preparação. We designed the Zero Summit Trophy based on the brand identity of the summit. We achieved a sculpture made out of the logotype. We picked 3D printing as a main manufacturing technique, which generates zero waste and can be sent digitally to other places in the world to be printed, reducing carbon footprint in the transportation. Muito bem, para vocês, então, reconhecerem aí um pouco do nosso troféu. Iniciamos, então, agora a nossa primeira categoria, que justamente vai trazer o tema Contribuição em Vida, ou seja, celebrar grandes personalidades reconhecidas por suas iniciativas pela conservação da natureza e também pela promoção do desenvolvimento sustentável. E eu gostaria de chamar aqui ao palco para fazer essa entrega o Carlos Pellicero, um dos nossos organizadores, já aqui com a gente. E vamos, então, iniciar e falar do grande vencedor, que é ele, ministro Alisson Paulinelli, e vindo representá-lo, então, o presidente da Embrapa, Celso Moretti, então, para receber essa justa homenagem. Pode vir para cá. Palmas. Ninguém melhor do que o Celso, que está trabalhando pelo legado, né, de que o Alisson realmente trouxe para o nosso país. Acho que o Alisson Paulinelli foi um ministro que deixou um legado incrível, e o que ele fez pela Embrapa, o que ele fez pela agricultura brasileira, realmente traz algo fantástico, né? E traz, quando nós estávamos pensando e avaliando, e com a ajuda da Ernst Young, tivemos discutindo e avaliando, o Alisson veio como algo realmente representativo. E infelizmente falamos com ele e ele não pôde estar aqui conosco. O Alisson tem hoje 85 anos e continua muito ativo. No primeiro momento que eu falei com ele, estava em Rondônia, depois ele ia para não sei aonde, ou seja, continua super ativo. Então, Celso, eu queria que você falasse do que representa o Alisson Paulinelli para o agro brasileiro e o que ele contribui com o legado dele. Obrigado, PLC. Boa noite a todos. Boa noite, Renata. É uma grande satisfação poder vir aqui receber esse prêmio em nome do representando aqui o Alisson Paulinelli pela sua contribuição em vida, né? Acho que falar do Alisson é uma alegria, mas é um grande desafio, né? Hoje, ainda pela manhã, ele me ligou, né, para falar de vários assuntos de projetos, né, e esse menino de 85 anos de Bambuí, né, que continua animado com uma energia enorme, né, ele foi aí um dos grandes responsáveis, se não o grande responsável, pela transformação fantástica que nós tivemos na agricultura tropical ao longo dessas últimas 5 décadas, né? O Brasil saiu de um importador
para se transformar num dos maiores produtores de alimentos, fibras e energia, né? E o Alisson, né, teve uma participação primordial e estratégica em tudo isso que aconteceu. Né? Nós transformamos os cerrados brasileiros de solos ácidos e pobres em terra fértil. Né? Nós adaptamos ao clima tropical, né, animais e plantas. Né? E, por último, nós conseguimos criar uma plataforma de desenvolvimento sustentável, né, e produzir alimentos no cinturão tropical, no globo, como ninguém consegue fazer. O Alisson Paulinelli, ele teve ali um papel primordial no desenvolvimento da Embrapa, quando estávamos ali ainda engateando. Ele era ministro da Agricultura, né, mandou para fora do Brasil 1.500 pesquisadores, né, foi o maior programa de treinamento em nível de mestrado e doutorado que já se tem informação na história. A contribuição, né, e eu digo que o Alisson Paulinelli, sem nenhuma injustiça, é provavelmente o brasileiro vivo mais importante que nós temos hoje. Então, PLC, né, vocês acertam na mosca em fazer essa homenagem ao Alisson. A agricultura brasileira, nessas últimas 4 décadas, contribuiu a tecnologia para reduzir em 40% o preço da cesta básica. Isso é mais dinheiro no bolso do trabalhador. Né? Isso é melhor qualidade de vida. Né? De 1990 a 2010, né, 73% de aumento do IDH dos municípios que têm a agricultura como sua principal atividade produtiva. E o Alisson, né, nosso eterno Prêmio Nobel da Paz, teve uma presença marcante em todo esse processo. Então, mais uma vez, estar aqui para receber, em nome do Alisson Paulinelli, esse prêmio é uma grande satisfação. Né? E amanhã, ainda cedo, vou, chegando no Brasil, ligar para ele e falar dessa satisfação. E para mim é uma honra entregar para ti, Celso, em nome do nosso ministro, mas você também representa muito para a agricultura brasileira, tem feito um trabalho notável na Embrapa, e hoje fizemos uma reunião e eu tenho certeza que o teu legado na Embrapa vai ser um legado também que vai ajudar esse país de forma disruptiva, e não só o Brasil. Eu acho que a Embrapa vai ajudar a transformação da agricultura globalmente. Então, com muito prazer, com muita honra, entrego aqui o troféu do Zero para o Celso e para o ministro Alisson Paulinelli. Palmas. O Celso pode falar aqui, é um troféu super leve, feito com material reciclável e impresso em impressora 3D. Então, é algo super moderno, super sustentável, que representa a descarbonização que nós estamos buscando. Obrigado. Parabéns. Muito obrigada. Seguimos aqui, então, para a nossa próxima categoria, mas antes, fiquem com a mensagem do Jean Todt, da FIA, e o Nico Rosberg, também, da Fórmula 1. Vamos ver. Ladies and gentlemen, dear friend, it is my pleasure to join you virtually at the 2021 Zero Summit in São Paulo, 1 month after the COP26 in Glasgow. I would like to thank Luca Di Grassi and his team for their leadership in the area of climate change mitigation and their commitment to finding solutions for the future with no carbon emissions. As FIA President, I believe it is key to invest in new technologies that can help achieving the carbon neutrality and protect our planet from the adverse impact of climate change. In the area of mobility, the challenge of reducing harmful emissions is recognized and addressed at all levels. Citizens, nation-states, multilateral organizations, sport federations, mobility clubs and proactive leaders like yourself have all been working on measures that can make mobility cleaner, safer and more accessible. However, we still need more quantitative tools to address the climate emergency in Latin America in particular. Currently,
only 38% of countries in Latin America have included specific actions in their respective transport strategies. And I believe we can always do better. Modernizing the transport fleet, promoting zero-emission vehicles, and testing clean fuels are among essential measures that need to be applied. Latin America has a strong potential to improve its regional performance of environmental strategies and help consumers embracing new sustainable transport modes. We should not also forget about the pandemic effect on transportation. The peak of automobile, travel, growth, and social awareness about health and safety remind us that more ambitious actions should be pursued at all levels. I hope that today's discussion can result in concrete insights and new incentives to work jointly towards carbon reduction targets. I wish you a very successful event. Let's realize the climate change promise together. Why we need a world with a net zero carbon future? Because if we don't hit the goal of 1.5 to 2 degrees warming of our planet, we're going to put hundreds of millions of lives at risk. It's going to be an economical disaster, and our whole future is at stake here. So it's essential that we reach a zero carbon future. Excelente, seguimos agora então para a nossa próxima categoria, segunda categoria aqui da noite, que justamente vai celebrar aí o impacto positivo, ou seja, empresas ou instituições que já tenham tido impacto positivo significativo no meio ambiente ou também aí, principalmente na vida das pessoas. E aí, claro, nos últimos anos a gente tem algumas companhias que têm feito de fato esse trabalho, mas tem uma que se destacou e muito bem. Para fazer esse anúncio, né, a entrega, eu chamo aqui o Rodrigo Pedroso, ele que também é um dos nossos organizadores, por gentileza, então, para vir aqui para eu fazer o anúncio, então, do grande vencedor. Bom, e o vencedor, então, do Impacto Positivo foi Fazenda da Toca, Pedro Paulo Diniz. Pode vir aqui receber. Uma salva de palmas. Tudo bem, Pedro? Boa noite. Obrigado por estar aqui presente conosco. Eu lembro que no comecinho do Zero Summit, quando o Zero Summit ainda era uma ideia, eu e o Lucas nos reunimos com você e da sua empolgação de tratar de um mundo sustentável, das suas ações, né? Eu acho que todo o seu histórico que você tem feito dentro do agronegócio, você contando as experiências de energia renovável dentro da fazenda, todas as ações que você tomava ali. Então, eu acho que assim, esse prêmio hoje ele é muito merecido e ele vem coroar todo esse trabalho que você vem desenvolvendo durante esse tempo. Eu queria que você também contasse um pouquinho para quem está aqui conosco e para quem está nos assistindo ao vivo, um pouquinho do seu trabalho e o que a Fazenda Toca tem feito nos últimos anos. Legal. Bom, primeiro, uma honra estar aqui. Muito legal ver esse evento que só tem 2 anos, mas com essa relevância toda. E está sendo muito legal ver ele crescer desse jeito e eventos assim que premiam e põe luz em impacto positivo e jeitos de se viver nesse planeta de um jeito mais coerente, é muito legal e eu fico muito honrado de estar aqui. Há uns quase 15 anos atrás, que é quando começou o projeto Fazenda da Toca, né, a gente começou em 2008, a primeira coisa é que eu tinha menos cabelo branco, bem menos. Fazer a agricultura orgânica em larga escala, do jeito que a gente se propôs, sem ter essa tecnologia pronta, foi um grande desafio. Mas depois de quase 15 anos, eu muito feliz de estar aqui e ver os resultados que a gente tem. Hoje a gente é líder da América Latina em ovos orgânicos, a empresa cresceu bastante, com resultados muito bons. E a gente criou também uma empresa para escalar esse tipo de agricultura, né, que é a agricultura regenerativa orgânica. E sempre eu escutava, falava, legal, pelo que você está fazendo, fazer agricultura orgânica. Pena que não dá para alimentar o mundo com isso, né? E eu sempre ficava muito bravo com essa resposta, com essa provocação, né?
E hoje eu fico feliz aqui, porque nos últimos 3 anos a nossa produtividade ela é maior do que a agricultura convencional. Então, aquela pergunta que era difícil para mim responder, de falar, putz, para fazer uma agricultura orgânica você precisa de mais espaço, então não dá para se alimentar o mundo. Hoje a gente precisa de menos espaço. Por exemplo, uma cultura que é uma cultura aqui no Brasil, soja, o presidente da Embrapa estava aqui, né? Grande mérito da Embrapa ter desenvolvido soja, feito tanta soja no Cerrado, uma área que era improdutiva, mas hoje a nossa média na nossa fazenda em Aras é maior do que a da agricultura convencional. O ano passado a gente já colheu 62 sacas por hectare, que é mais que a média do estado, e esse ano a gente deve colher mais de 70 sacas por hectare, que é muito, assim. Então, esse tipo de resultado que me dá muita esperança, porque essa é uma agricultura que por exemplo, em grãos que eu citei, soja, ela sequestra 2 toneladas por hectare. Quando você pega, e sendo que uma agricultura convencional, na média, vai estar emitindo umas 5 toneladas, né? Quando você pega uma agricultura que pode sequestrar 2 toneladas de carbono por hectare e põe nos 280 milhões de hectares que é a agricultura do Brasil, pra vocês terem uma ideia, a gente fez essa brincadeira de extrapolar esse número de 2 toneladas por hectare em 280 milhões de hectares, dá 2,8 gigatons. Isso é muito. A emissão do Brasil inteiro é 1,9. Então, se a gente fizesse agricultura regenerativa orgânica em toda a agricultura do Brasil, a gente sequestraria mais 1,5 Brasil por ano. Então, é impressionante esses números, né? Fora outros sistemas que a gente tem, com árvores, sistemas agroflorestais, que daí sequestram 45 toneladas por hectare. Se a gente extrapola isso para os 280 milhões de hectares do Brasil, é uma China que a gente sequestra por ano. São 10 gigatons que a gente sequestra por ano. Então, isso me dá muita esperança, porque a agricultura, que hoje é um dos grandes emissores do Brasil, né, junto com o desmatamento, pode ser uma grande solução. E, basicamente, o que a gente fez foi juntar todo esse trabalho que a Embrapa vem fazendo há muitos anos, botar a melhor tecnologia que tem para a agricultura convencional, junto com a natureza e com a agricultura orgânica, e isso está fazendo os resultados. Isso me dá muita esperança, porque as mudanças climáticas é um grande desafio para a humanidade, mas as suas soluções estão aí, e me dá muito prazer de poder estar participando dessas soluções, e eu fico muito honrado de estar recebendo esse prêmio. A gente é que fica honrado de poder te presentear aquela máxima do que se diz que se planta colhe. Então aqui hoje a gente também você está colhendo esse prêmio, e nós estamos plantando a esperança do Zero Summit poder um dia também ter todo esse orgulho que você tem de ser precursor e visionário num mundo mais sustentável. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado. Parabéns, então, mais uma vez aí à Fazenda da Toca. Agora eu gostaria de mostrar um depoimento para vocês do Bertrand Piccard. Vamos acompanhar. I like your question, Luca. Why do we need a zero net carbon world as soon as possible? Well, it's not only because it's really wonderful to fly in a solar-powered airplane with no fuel, no pollution, and no noise. It's mainly because the emissions of greenhouse gases are threatening the quality of life of human beings on Earth. And we know that. I'm not going to repeat all the list of problems that we are facing and will be facing even worse in the future. Today, we need to reduce CO2. We need to reduce methane. We need to basically to reduce pollution everywhere. And how do we do that? Either we do it in a very threatening way for the population, degrowth, less mobility, less consumption, less comfort.
in a very expensive way. You know, everybody has to pay for it. And I think it will not stimulate anyone. Or we do it because it has become profitable for the industry. It has become a new market opportunity. It will create jobs. It will improve quality of life. It will increase the purchase power of the people. And this will motivate much more people to go into this fight for net zero carbon. And today the solutions exist. So speaking only about the problem is an handicap. We increase the fear, we increase the anxiety and the depression of people who think the problem is too big to act. No, we have to show today that solutions are already existing. And it's not technophile solutions for the future, you know, this obsession of controlling the climate with artificial particles in the stratosphere or stupid and crazy things like that. No, it's really solutions today with renewable energies that are much cheaper than fossil fuels, with energy efficiency, with circular economy, with management of waste, with all these opportunities to live better, to have a better quality also of the economy. This is what I like to call the qualitative growth. We create jobs and develop the economy by replacing what is polluting by what is protecting the environment. Fantastic adventure, but up to now only pioneers are leading the way. And what we need is to have everybody following, everybody doing its part, because together we'll succeed. And not only to protect the planet, but to protect humankind, to have a better quality of life, to have a better economy, to have better comfort, well, basically to succeed and win all together. Muito bem, agora a gente segue para a nossa terceira categoria da noite e o tema é combate às mudanças climáticas, que de fato é para celebrar projetos e ideias que realmente ajudam a enfrentar as mudanças climáticas, que sejam projetos aí que neutralizam o carbono e prosperem aí toda uma sociedade. E para fazer essa entrega, eu gostaria de chamar aqui o Lucas de Grassi, também organizador, para a gente fazer um anúncio. Bom, projeto então vencedor foi o Rogério Castro, CEO da UPL Brasil, então da Gigaton Challenge. Pode vir, salva de palmas. Pode falar, Rogério, você que ganhou o prêmio. Esse prêmio é um prêmio muito especial e vou usar essa deixa do Pedro, porque o Brasil produz 1,9 gigatons de carbono por ano. E uma empresa global criou esse desafio de capturar 1 gigaton de carbono com um programa. E eu achei isso extraordinário, né? Quando o Carlos me falou no meio do ano, eu conversei com um dos donos da empresa, né? A empresa, o Jay, que é indiano, mora em Londres, um cara muito visionário, muito sentimental, no sentido de fez daquilo um projeto de vida dele, transformar o UPL em algo muito mais sustentável. E esse projeto Gigaton de carbono foi algo sensacional, que eu conversei com ele, fiquei muito emocionado, e mesmo com esse conflito de interesse da UPL patrocinar o evento, eu tenho certeza que a gente deveria premiar a UPL por esse projeto específico, que é capturar 1 gigaton, 1 bilhão de toneladas de carbono via agricultura, via os pequenos agricultores. Então, está de parabéns, Rogério, recebendo esse prêmio com muito orgulho. Obrigado por participar do Zero, apoiar o Zero, e mais do que merecido esse prêmio. Obrigado, Luca. Obrigado a todos aí do Zero Summit. É uma honra estar aqui. É um prazer muito grande estar, em nome do Jay Shroff, representando a UPL, recebendo essa premiação, que é uma coroa a gente, né, de estar fazendo essa iniciativa tão legal e muito parecida com a iniciativa de vocês no Zero Summit, porque vocês têm
aqui um representante do agro, né, uma liderança inspiradora, que é o Carlos, você do esporte, o Rodrigo da energia. E nós também, lá na UPL, nós tivemos uma ideia muito parecida, né, de juntar o esporte com o agro, né? Então, esse projeto é um projeto da UPL em cooperação com a FIFA, né, com a Fundação FIFA, que é liderada pelo Yuri Yorkaev e pelo ex-presidente da Argentina, Maurício Macri. E a gente, junto com eles, aceitamos esse desafio de lançar várias iniciativas em todo o planeta, de agora até 2040, de ajudar a sequestrar 1 gigaton de dióxido de carbono da atmosfera através de projetos na agricultura. Porque a agricultura, ela é reconhecida muito hoje dentro da sociedade, né, como um vilão. E a gente está com um desafio enorme, através de comunicação, né, através de fóruns como esse e de educação, de mostrar que o agricultor, a agricultura, o setor do agronegócio, ele não é vilão, ele é um protagonista, ele é um dos poucos que pode, né, Renata, ajudar a sequestrar realmente o carbono da atmosfera, o gás carbônico da atmosfera. Então, super honrado, muito obrigado, um prazer estar aqui, Luca, parabéns para você, Rodrigo e Carlos, com essa iniciativa maravilhosa, e meus amigos do agro que estão aqui também, a Bung está aqui, a BASF está aqui, são pessoas que sabem do que a gente está falando. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Parabéns mais uma vez, então, à UPL, a esse projeto, né? E é só a gente observar o que foi feito na COP26, né? E a presença da Embrapa ali com Celso Moretti nas discussões e mostrando as metas da agricultura, da agropecuária, sistema ILPF e tantas outras metas, né? De redução de metano. E também a presença aí nos grandes encontros internacionais. Então, dá para ver o quanto a gente tem sido protagonista nessa área. Obrigada, parabéns. Seguimos agora aqui, então, a nossa premiação. Eu gostaria que vocês acompanhassem o discurso, o depoimento agora do Guilherme Sirques. Vamos rodar. Olá, amigos do Zero Summit. Muito obrigado pelo convite para participar dessa edição de 2021. Ano de extrema importância, onde foi realizada a COP26. A sociedade brasileira teve um papel fundamental nessa COP e ajudou muito a avançar a agenda climática. Tivemos um importante avanço em relação ao mercado de carbono, onde o artigo 6º foi regulamentado e isso vai poder gerar diversos investimentos para o Brasil, que sem dúvida nenhuma é um dos países que mais se beneficiarão com essa regulamentação. Tivemos também um avanço bastante significativo em relação à postura do governo brasileiro. Assinaram o acordo do metano e assinaram o acordo das florestas. Isso é um primeiro passo, mas realmente precisamos tomar medidas na prática para o combate do desmatamento, que tem cada vez mais aumentado em níveis alarmantes, e realmente ter uma mudança das práticas na área da pecuária. Nós estamos cansados de greenwashing. A gente realmente precisa ver as coisas acontecendo, as coisas evoluindo para a gente reverter essa trajetória e conseguir chegar a 1,5 graus. É extremamente importante que as empresas, os governos e a sociedade civil continuem se mobilizando para o avanço da luta climática. E esse evento do Zero Summit, ele é muito importante para isso. Um grande abraço. Muito obrigado. Guilherme Sirques, diretor executivo do Centro Brasil no Clima. Valeu! Excelente, seguimos então agora para a nossa próxima categoria da noite, que vai premiar regulação de serviços públicos de energia, ou seja, celebrar personalidade especialista em regulação com foco no campo de energias renováveis e liberalização dos mercados de energia. Gostaria de chamar aqui novamente o Rodrigo Pedroso, então, para fazer essa entrega. Bom, agora então, para o anúncio, o vencedor foi a ANEEL e quem vem aqui receber é o Márcio Rea, ele que é presidente do EMAI, que é a Empresa Metropolitana de Água e Energia. Recebam com uma salva de palmas.
Muito obrigado, Márcio, de estar aqui representando a ANEEL. É um prazer poder trazer esse prêmio. A gente falava hoje no painel de energias renováveis a importância que o regulador tem no setor elétrico, né? E a ANEEL tem feito um trabalho fantástico através do diretor-geral, capitaneado ali pelo diretor-geral, nosso amigo André Pepitone, e acho que não teria pessoa mais indicada para receber esse prêmio em nome dele aqui nessa noite do que você, que também é do setor elétrico, que faz um belíssimo trabalho na EMAI, que tem incentivado as energias renováveis, junto ao programa de instalação de energia renovável na represa Billings, junto à geração de energia limpa dos projetos de geração a gás. Então, eu acho assim que hoje o Zero Summit ele é brindado duplamente. Uma de poder entregar esse prêmio para a ANEEL, em nome da pessoa do André Pepitone, e de você poder estar recebendo esse prêmio aqui em nome dele. Então, queria que você contasse um pouquinho da importância da regulação e da importância desse prêmio para o setor elétrico e para todos nós que estamos aqui presencialmente e nos assistindo online. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesse evento. O nosso amigo André não pôde comparecer, mas mandou uma mensagem aqui para vocês, né, sobre o evento. E eu gostaria de primeiro ler para vocês. Né? Ótimo. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de participar desta primeira edição. Importante evento da premiação dos principais projetos no campo da sustentabilidade. É com grande satisfação que represento nesse ato o André Pepitone, um grande amigo nosso, um grande funcionário de carreira da ANEEL, que sempre está mais de 4 anos, né? 8 anos ele está como diretor, 8 anos com o diretor-geral e tem feito um trabalho muito importante para o Brasil. Então, vou ler agora aqui as palavras do André. Agradeço ao Zero Summit pela deferência a mim concedida. Temos mais de 87 milhões de consumidores como principal beneficiário de todas as nossas ações e, para isso, adotamos medidas pautadas em 4 vetores essenciais: diálogo, transparência, previsibilidade e respeito aos contratos. O reconhecimento que recebo hoje nos mostra que o caminho está sendo bem traçado, mas também que temos a responsabilidade de continuar atuando para atrair investimentos, gerar emprego, renda e desenvolvimento para o nosso Brasil e garantir ao consumidor o melhor serviço possível pela uma tarifa mais justa e equilibrada. É uma honra ser homenageado com o Prêmio Regulação do Serviço Público de Energia. Obrigado a todos, obrigado pela confiança. André Pepitone. Okay? Muito obrigado. Parabéns mais uma vez à ANEEL. E agora, então, gostaria que vocês acompanhassem o depoimento dela, que é a diretora de sustentabilidade da Fórmula E, Júlia Pallet. Vamos ver. My name is Julia Pallet, and I'm Sustainability Director at Formula E, also Sustainability Advisor at Extreme. But today I'm talking to you in my capacity of President of Sport and Sustainability International, and we are absolutely delighted to be part of the Zero Summit this year. So I've been asked why it's so important to be able to transition to a net zero world ASAP. And the reality is that we are actually able to transition today, but what we need is probably a bit more boldness from businesses and governments to really scale up and use the technologies that are available today. Sports are playing a really central role as showcase to really give a view on what a sustainable future that is super exciting can look like. We've seen some pioneers in the field. Formula E was the first world in the sport achieving net zero carbon since inception back in 2020, followed then by SLGP, followed by the first Premier League game being net zero. So I don't think it's a problem of us not being ready to do it technically. It's a question of us being bold enough and brave enough to wanting to do it. And certainly sports are here to inspire people to live a more sustainable lifestyle. Together we accumulate literally billions of fun
And through the sport, through the athletes, we're able to touch the heart, the mind, and the souls of, the people watching these sports and being fans of these sports. So I think what we need to really communicate is one, that the technologies and the solutions are here. Two, that it's not necessarily going to feel less to live a sustainable lifestyle that is in accordance to science-based targets and to climate science. So basically reducing by 2030 50% of our emissions. But it's actually going to be really cool and exciting. And I really hope that together we will hope on that journey to preserve people and the planet, and to really adopt solutions and technologies for a better future. Thank you. Excelente, seguimos aqui então para a nossa próxima categoria, que é a categoria Startups, ou seja, celebrar aí essas jovens, novas companhias que de fato fazem a conservação do meio ambiente, preservam e com bastante consciência aí frente a isso. Para fazer a entrega, gostaria de chamar aqui o Mário Terra Neto, também um dos nossos organizadores, excelente pessoa profissional que está ali nos bastidores, mas levando afinco aí o Zero Summit. E aí, para fazer o anúncio, o vencedor é Água na Caixa. E para receber o prêmio, então, Marcelo Swartgum aqui conosco. Por gentileza, uma salva de palmas. Bom, boa noite a todos. Marcelo, acho que esse prêmio aqui simboliza muito o que é o Zero Summit. Então, a proposta tanto para grandes empresas, para grandes projetos, para grandes iniciativas, para celebrar esse momento muito importante. A gente acha que seria um pilar extremamente valioso dentro do Zero Summit e o Zero Awards. A gente tem uma categoria de startup para premiar grandes ideias, grandes inovações. Eu acho que estará em ótimas mãos. Por favor, então receba o prêmio, por favor. Muito obrigado. Imagina. Para falar um pouquinho, a Água na Caixa ela nasceu com muitas dúvidas, lógico, com o tempo algumas delas foram riscadas, algumas seguem até hoje, mas uma certeza que a gente tinha desde o começo é que a gente precisava estar junto de boas pessoas. E foi juntando boas pessoas com um bom time que a gente conseguiu, logo no começo desse primeiro ano, com a nossa operação, trazer uma água mineral como uma opção mais sustentável, a melhor opção para o consumo de água fora de casa. Então a nossa caixinha, no começo do ano, veio com uma proposta de reutilizável, sendo 82% renovável e 100% reciclável. Está escrito na nossa caixinha, e é algo que a gente acredita muito, que a gente não pode parar, e a gente não vai parar enquanto a gente não for 100% renovável. E é com esse time de boas pessoas que a gente termina esse ano com maior orgulho, sendo a primeira e única água mineral do Brasil sendo carbono neutro. Algo que é o maior orgulho de estar aqui nesse evento hoje, do Zero Summit, que traz essa necessidade e crescimento do mercado carbono neutro. Então é um orgulho enorme para a Água na Caixa estar recebendo esse prêmio e dar a energia máxima para a gente começar o ano de 2022 com esse prêmio levando para casa, para a gente trazer ainda melhores soluções para o mercado de água mineral no Brasil. Muito obrigado. Parabéns. Deixa essa daqui para mim. Essa do lado. Já vou fazer o Instagram ali, os stories, mas com certeza. Bom, vamos acompanhar então agora o depoimento do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que também gentilmente aí trouxe o seu depoimento para o Zero Summit. Olá, queria cumprimentar os participantes do evento Zero Summit, que discute a importância de um futuro com carbono zero. A infraestrutura não pode estar fora deste debate e é por isso que nós desenvolvemos um plano nacional de logística, um planejamento de longo prazo, em que estamos prevendo o reequilíbrio da matriz de transportes e a predominância de modos de transporte mais eficientes,
do ponto de vista energético, do ponto de vista ambiental, com estímulo à cabotagem, à navegação interior e também ao transporte ferroviário, que deverá dobrar de participação nos próximos 15 anos. Lançamos recentemente o programa ProTrilhos e recebemos já 28 pedidos de autorização para a construção de 7 mil quilômetros de novas ferrovias. Isso significa transportar quase 500 milhões de toneladas de carga e o que vai representar uma economia brutal, milhões de toneladas de CO2 todos os anos. Então, a infraestrutura vai estar cada vez mais verde, cada vez mais atenta às questões de substituição do carbono. Recentemente fizemos a primeira concessão carbono zero da história do Ministério, que foi a concessão da Nova Dutra, onde é imposto ao concessionário que zere as suas emissões, neutralize as suas emissões na operação da rodovia. Isso vai ser uma constante agora, uma tendência, e o exemplo da Nova Dutra será transposto para todos os modelos que serão desenvolvidos no Ministério da Infraestrutura. Sabemos que os fluxos financeiros estarão cada vez mais ligados aos padrões ambientais e, por esta razão, estamos levando isso em consideração na estruturação dos nossos projetos. Desejo a todos uma excelente discussão, uma excelente jornada de trabalhos e que os conhecimentos adquiridos possam ser transpostos para o nosso dia a dia e que isso realmente concorra para um futuro melhor. Seguimos agora, então, para a nossa última categoria da noite, que vai realmente premiar a questão da natureza, proteção e restauro, ou seja, celebrar projetos e ideias que impulsionam e ajudam a proteger e restaurar o mundo aí natural para as futuras próximas gerações. E eu gostaria de chamar aqui o Cláudio Ravix, que é do Marketing e Comunicação da Audi, para fazer essa entrega. Bom, e o grande vencedor, então, foi o projeto da Suzano. E nós temos aqui representando a Suzano, a Beatriz Imenes. Gostaria de chamá-la aqui para receber, então, esse prêmio. Uma salva de palmas para ela. Muito bem, Beatriz, muito parabéns pela premiação. É muito bacana receber todos vocês aqui na House of Progress, nessa casa da Audi. Para gente é um orgulho estarmos aqui pelo segundo ano consecutivos como patrocinadores desse evento que é super importante, tem tudo a ver com a Audi. Queria agradecer muito ao Carlos, Rodrigo, ao meu parceiro Lucas, querido amigo, Mário, por todo o suporte de sempre, porque, na verdade, Audi e Zero Summit tem uma combinação muito interessante. A gente está trabalhando muito forte em busca das emissões zero de carbono. A Audi tem um compromisso firmado de zerar as emissões de carbono até 2050, lançar só carros eletrificados até 2033. Então, tudo isso é uma mostra muito importante do papel da Audi na sociedade, por uma mobilidade cada vez mais sustentável, e isso, por isso que a gente está junto com o Zero Summit, e quem sabe no ano que vem estaremos de novo aí de mãos dadas, Mário, Rodrigo, Carlos e Lucas. E parabéns a Suzano, literalmente, Suzano tem feito um papel incrível na sociedade, e é um prazer imenso entregar esse troféu para você. Muito obrigado, viu? Obrigada, gente. Agradeço em nome da Suzano. A equipe Suzano não pôde estar aqui. Hoje eles estão fazendo uma confraternização virtual, mas a Marcela Porto, que é a rede de comunicação e marca, deixou um vídeo e uma mensagem para todos vocês. Obrigada. Vamos acompanhar, então. Boa noite a todos e todas. Eu sou a Marcela Porto, rede de comunicação e marca da Suzano. E é uma honra estar aqui com vocês, principalmente hoje, para celebrar a conquista do Zero Awards na categoria Natureza, Proteção e Restauro. O reconhecimento dessa nossa atuação na primeira edição do prêmio, a dimensão do Zero Awards, reforça a importância de discutirmos ideias e projetos que possam contribuir para a construção de um futuro melhor para essas próximas gerações. Está no coração do propósito da Suzano, que é renovar a vida a partir da árvore. A gente entende que as árvores são um grande símbolo de renovação e evolução e são também o coração da nossa companhia. Isso significa que a sustentabilidade está no nosso dia a dia e faz parte da nossa estratégia para hoje e também no futuro. Uma estratégia que conecta a inovação, a sustentabilidade e um movimento que aqui na Suzano a gente chama de inovabilidade.
Esse é um movimento que a gente faz aqui dentro da companhia, mas no qual a gente também tem convidado outras empresas a participarem, até porque a gente entende que é cada vez mais esse o papel de empresas como a Suzano, de engajar outras lideranças, outras empresas e a sociedade na discussão de como a gente pode construir juntos um futuro melhor. Por isso a gente antecipou de 2030 para 2025 a nossa meta de capturar 40 milhões de toneladas de carbono da atmosfera. Isso porque a Suzano hoje já é carbono negativo. A gente captura mais carbono da atmosfera do que a gente emite em toda a nossa cadeia. E esse anúncio de antecipação aconteceu justamente às vésperas da COP26, numa tentativa da Suzano de chamar outras companhias para que também revisassem as suas metas de longo prazo, para que elas fossem mais ousadas, mais ambiciosas e com foco em 2050, mas com uma atuação começando hoje. A Suzano também tem sido muito vocal na defesa de um mercado regulado de carbono, porque a companhia acredita, nós acreditamos, que esse mercado regulado vai ajudar a viabilizar muitos investimentos em sustentabilidade, sobretudo nas áreas sociais, e isso pode ajudar a consolidar a posição do Brasil como protagonista na geopolítica internacional por meio dessa agenda ambiental que é tão cara ao país, mas ainda tão pouco reconhecida. O Brasil tem um potencial enorme para gerar créditos de carbono, algo em torno de 1 bilhão de toneladas de CO2 equivalente, com uma geração de receitas da ordem de 100 bilhões de dólares até 2030. O setor florestal representa mais da metade desses recursos com as suas ações de manejo sustentável e também de recuperação de matas nativas. Então a nossa responsabilidade é muito grande e a gente está preparado para isso. Agradeço muito a organização do Zero Summit e fico muito honrada em receber esse prêmio como reconhecimento ao trabalho de mais de 15 mil colaboradores e colaboradoras da Suzano que juntos têm nos ajudado nessa missão de construir um mundo melhor, gerando e compartilhando valor com toda a sociedade. Muito obrigada e um grande abraço a todos e a todas. Parabéns, muito obrigada. E para complementar também, nós temos um vídeo institucional, então, da Suzano para a gente acompanhar. Podemos rodar. A convivência entre a Suzano e as árvores vem desde que a gente ainda era semente. E podemos afirmar, sem erro, que as árvores têm muito a nos dizer. Basta sabermos ouvir. Elas nos ensinam que a natureza dá tudo pra gente de bom grado. E que, assim como a Suzano, é forte e gentil. Que muito pode ser renovável, a começar pelo nosso relacionamento com o planeta. Basta ouvir as árvores. Elas falam. Comigo, vocês construíram o passado. De mim veio o fogo para matar o frio, o teto, os barcos para vocês conquistarem o mundo, o papel que registra a história, a borracha que apaga e molda, as frutas que alimentam. Comigo, vocês chegaram até aqui, onde estou há muito mais tempo. Mas se ainda quisermos chamar essa casa de nossa, precisamos renová-la. Por isso, olhem para mim com outro olhar, um olhar do futuro. Dentro de mim, há um mundo que pode mudar o nosso mundo. A Suzano é uma das maiores empresas do mundo e é nossa responsabilidade escutar o que as árvores nos dizem. Em cada pesquisa, cada estudo, em cada observação. E é nesse aprendizado que renovamos os nossos conceitos de produção e negócio e buscamos um planeta limpo e sem desigualdade. É baseado nesse diálogo que hoje lançamos o nosso propósito. Vamos renovar a vida a partir da árvore. Então, olhe, Suzano, dentro de mim tem o substituto do plástico. Dentro de mim tem o substituto do petróleo.
Dentro de mim tem o fio do tecido do futuro e tantas outras coisas que você ainda nem sabe. Se você olha com o olho do passado, você não vê tudo isso. Então renove o seu olhar. E para isso, use também o olho que você tem no coração. O olho da intuição. Olhe para mim com o olhar do futuro. E com ele, você vai mudar o mundo. O futuro do mundo. Esse, Suzano, é o seu propósito. Excelente mensagem, então, para a gente fechar aqui. Eu gostaria de chamar também para dar as suas palavras a Head de Marketing da Fazenda Futuro, Mariana Tunis. Recebam-a com uma salva de palmas. Fiquei sabendo agora, então, que infelizmente ela não pôde estar aqui, mas deixou um presente para a gente, que é o seguinte, para vocês que estão aqui presentes, então, realizarem uma experiência gastronômica com todos os produtos aqui, então, da Fazenda do Futuro, tá bom? Então, ficam aí à vontade para apreciar, para degustar também. E o nosso muito obrigada a todos que nos acompanharam aqui na nossa transmissão e puderam ver mais uma vez toda essa pujança, todo esse entendimento e esse caminho para um mundo muito mais sustentável, ligando diversas áreas, né, como do agronegócio, da mobilidade, das energias renováveis, e ver que todos esses agentes se conversam em determinados pontos, né, em várias convergências também, e essa foi a nossa responsabilidade de levar painéis que realmente trouxessem aí clareza e profundidade técnica para a gente debater agora, né? A gente fala sobre o futuro, mas o futuro é agora, ou seja, vamos ser carbono zero. O meu muito obrigada mais uma vez pela confiança e até o Zero Summit 2022. Uma ótima noite.